Graça e paz, bom dia. Programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Como é bom estarmos juntos em mais uma manhã conversando acerca da Palavra do Eterno. Eu queria ler um texto aqui, pastores, que está em 2 Coríntios, capítulo de número 11. Diz assim o apóstolo Paulo: Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. No verso 4 ele diz: porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam, toleram um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Essa realidade em Corinto, naquela época, né, uma cidade que crescia, uma cidade interessante, com algumas situações que aconteciam, né, tanto em crescimento daquilo que era o evangelho naquele local, como também daquilo que não era. E Paulo está dizendo: assim como Eva foi enganada pela mentira da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a simplicidade do evangelho. Nesse tempo, é uma verdade. Porque o evangelho é algo simples, mas muitos de nós, eu falo nós no contexto geral de liderança, igreja, pensamento, temos trazido uma dificuldade para que o reino venha crescer e que nós venhamos a diminuir. Não é mesmo, pastor Juan? Verdade. Bom dia a todos. A gente vai falando dessa facilidade e às vezes essa legalidade que muitos vão dando, fazendo com que o evangelho assuma outros formatos que não é o formato original, simples. E vejamos que a Eva mencionada estava no jardim de Deus. Então, apesar do local ser um local interessante, de bênção, ainda assim ela conseguiu ser persuadida. Isso nos mostra que o local não é a única medida protetiva, mas sim guardar o coração. Se deve guardar, guarde o teu coração. E hoje o que a gente tem vivido, né, pastor Fabiano, são esses abusos emocionais, né? Essas persuasões vindas, seja por meio de um ensino, uma conversa ou qualquer outra coisa, e isso tem trazido oscilação no meio do povo. Bom dia. Com certeza, a gente percebe uma centralização, né? As pessoas dificultando, centralizando muito nela, como se ela fosse o caminho e a via de acesso, sendo que Jesus é o facilitador de todas as coisas. E a gente percebe que essas decepções e essa preocupação que Paulo estende, quando o pastor Juan coloca muito bem, o senhor coloca, Eva estava no jardim de Deus e conseguiu ser enganada. Você imagine hoje, com essa população que nós temos aí. Trazendo para o dia de hoje, né, o que a serpente usou para enganar Eva não foi outra coisa senão a palavra de Deus. Deus dá uma direção na palavra, fala assim: olha, se comer vai morrer. E quando a serpente fala para Eva, diz: mas não foi assim que o Senhor disse? Em cima da palavra de Deus. Hoje, o maior enganador para nós é o teólogo, é o erudito. Quando tem aquilo que Paulo também diz em Coríntios, né, a letra mata, quando não tem a revelação do Espírito Santo. Olha o que diz em Gálatas 1, lá no versículo 6. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Olha só, vocês abandonaram rápido aquilo que foi o ensinamento, porque Jesus vem e de uma forma muito interessante emblema em nós um pensamento de reino, de comportamento, de mudança de caráter, uma mudança de mente, uma metanoia, e daqui a pouco vem um outro evangelho, exatamente para tirar ou a simplicidade do primeiro ou distorcer a verdade da palavra. Do texto de Judas, né, essa carta escrita já quase no finalzinho da Bíblia, diz aqui, né, versículo 17: todavia, amados irmãos, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles diziam assim: vocês, nos últimos tempos, haverão zombadores que seguirão seus próprios desejos, e estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguirão uma tendência da sua própria alma e não tem nada a ver com o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados irmãos, na santíssima fé que vocês possuem, orando no Espírito Santo, mantendo-se no amor de Deus enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os levarem para a vida eterna. Mas tenham compaixão deles, tá? Desses que duvidam,
salvem alguns, arrebate até alguns outros do fogo, mas a outros mostrem misericórdia, mas tenha contigo uma coisa: odeie da parte de alguns até a roupa contaminada que eles usam. Então, essa classificação, sabe, esse entendimento claro, a gente tem falado aqui várias vezes e é pertinente repetir agora: o que vai nos livrar de todo o mal nesse tempo é uma ferramenta dada pelo Espírito: discernimento. É o que falta, né? Mas é o que a gente tem buscado no Senhor, você que está nos ouvindo, nos assistindo, é o que a gente tem buscado nesses últimos tempos, e a gente tem vivido isso, visto e vivido isso, as afrontas, né, que a gente vive hoje, como a própria Eva estava ali no jardim de Deus e o diabo usou a própria palavra. A gente tem percebido aí que o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de discernimento, por falta de intimidade, por falta de comunhão, por falta de acesso. O próprio Billy Graham falou, né, deixou escrito que se você quer se tornar um amigo de Deus, não pare de dobrar o seu joelho, permaneça com ele dobrado até você se tornar íntimo de Deus. E isso hoje é coisa rara. Mas nós temos certeza e fé que quem está nos ouvindo, nos assistindo, está disposto a pagar esse preço. Quando a gente conversa alguns assuntos assim, eu não vejo polêmica nisso, muito pelo contrário. Porque é a Bíblia, e a Bíblia ela é a palavra do Eterno. Toda e qualquer religião dita evangélica, ela é baseada na Bíblia Sagrada. Cada um vai ler como acha que deve ler, né? Mas existe uma revelação que ela vem do Espírito Santo. Quando a gente pensa no Evangelho, que não transforma, que não santifica, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me afasto de algumas ações, atitudes, pensamentos e comportamentos. E tem muitas pessoas que não entendem isso, porque não é você ser simpatizante. A gente transforma a Bíblia naquilo que é uma caixinha de promessas e Jesus num terapeuta. Então agora as ministrações são nas promessas da Bíblia e naquilo que Jesus se tornou um terapeuta para muita gente, né? Não é uma verdade isso. E a gente, é fato, aquela passagem, né, quando fala das duas casas, da parábola, nenhuma delas foi evitada, né, foi livrada da situação. Mas o que fez toda a diferença era na profundidade, né, pastor Flávio? Aonde cada um estava edificado e firmado. Trazendo para os dias atuais, não é diferente. A gente vai passar, nós estamos vivendo aí uma era difícil, essa mistura, os falsos profetas, tudo isso estava previsível já na Bíblia. Enganadores, difamadores, zombadores, você vê, escrito por Judas, já é uma realidade hoje. Já é uma verdade. Agora, o que vai nos livrar é aonde nós estamos edificados. Tá certo? Se a sua edificação vai nesse nível do que te apresenta, ou se você vai decidir ir mais profundo para suportar mais coisas. Salmo 91, um salmo muito bem conhecido, todo mundo conhece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aonde é que você tem habitado, né? A gente vê, né, pastores, que desde aquela época, Jesus ele mesmo diz assim, olha, eu já estou avisando vocês que virá esse tempo. E já está acontecendo dos falsos cristos, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, né? E o que a gente precisa ter, essa palavra, né, colocada com muita ênfase em 2018, já começa 2019, discernimento. Paulo diz aos Gálatas 2, quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então nada fez de diferença para mim. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Né? Ao contrário, né, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Né? Então, muitas das vezes, hoje, tem sim homens de influência, mas que não estão produzindo nada. Por quê? Porque é uma influência baseada em outra coisa, sem ser nessa base, nessa verdade do Evangelho. E hoje, pastores, terminando aqui esse programa, nós temos uma complementação de novidade. A gente já veio falando ao longo da semana. Hoje também, às 18 horas, nos encontramos com uma palavra. O programa Semeando Vida cresceu. Glória a Deus. Né? 2019 nós expandimos aí as nossas cortinas, as nossas tendas. Então agora nós nos encontramos às 10 da manhã e nos encontramos às 18 horas, final de tarde, início de noite, para você continuar sendo ministrado. E vale lembrar, não é repetição não, tá?
É uma Amém, outra palavra. amém. E Deus também vai continuar falando com você. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Um beijo. Que essa palavra traga vida à sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua casa até às 18 horas. Fica na paz.